Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje iremos falar sobre saúde mental. Como todos sabem, o Conselho Regional tem dedicado bastante atenção a esta temática. Temos feito muitas conferências, podcasts, inclusivamente criámos um gabinete de apoio que, felizmente e infelizmente, está a ser bem sucedido e agora estamos numa fase de reestruturação porque de facto temos que o fazer. É para nós muito importante que todos tenham consciência que a saúde mental neste momento e sempre é um tema fundamental para todos nós, para um melhor exercício da nossa profissão enquanto advogados e também, naturalmente, para a sociedade em geral. A Ordem dos Psicólogos Portugueses fez um estudo e, por isso, convidámos o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, para falarmos um pouco sobre esta temática. Muito obrigado por ter vindo, Sr. Bastonário. Para além do Sr. Bastonário, teremos connosco o Dr. António Castanho, que tem acompanhado o Conselho Regional de Lisboa nestas temáticas e, por isso, entendemos que seria relevante a sua presença também neste podcast e agradeço a presença também do Dr. António Castanho. No fundo, sentirmos bem connosco e na relação com os outros, sermos capazes de lidar de forma positiva com as adversidades, termos confiança, não temermos o futuro e iremos para o tal brocardo que todos conhecemos, mente sã em corpo são. Eu começaria por perguntar ao Sr. Bastonário como é que está a saúde mental em Portugal. Bom, a saúde mental está cada vez mais, como disse, um tema que preocupa e que tem mais visibilidade e ao qual os portugueses dão mais atenção. Mas também a saúde mental tem números muito preocupantes, seja no que diz respeito ao impacto de alguns problemas, perturbações, algumas delas, particularmente o sofrimento que faz causar a falta da saúde mental em muitos portugueses, e a dificuldade de acesso a serviços que permitam aos portugueses poderem ter o apoio que necessitam, seja num sentido ainda um pouco preventivo, seja depois já em situações de remediação. E claramente nós, face a parceiros europeus, em algumas das perturbações, o caso, por exemplo, da depressão, a mais significativa, estamos, infelizmente, no topo dos rankings. Outra situação que também é um indicador significativo é o que diz respeito ao consumo de psicofármacos, onde também aí, infelizmente, pelas piores razões, estamos situados decimadamente. Essa colocação no ranking? Há vários fatores certamente a contribuir para isto. Um deles, e nenhum deles separadamente, me parece que possa explicar o porquê desta condição que assistimos. Um deles tem a ver com as condições socioeconómicas, porque nós temos uma percentagem da população muito significativa que vive ainda em condição de pobreza e de exclusão, e se retirássemos os apoios sociais estaríamos a falar de uma percentagem ainda maior. Nós estamos a falar de cerca de 20% com os apoios sociais. Sem os apoios sociais estaríamos a caminhar para perto de metade da população, o que nos dá uma indicação daquilo que são as dificuldades que a maior parte da população tem para acesso a muitos bens e serviços, e isso significa que necessariamente para o dia-a-dia isso traz muitas dificuldades, muitos desafios com que têm que lidar. E nós sabemos que existe uma relação entre pobreza e saúde mental ou falta dela. Há um fenómeno, digamos assim, bem descrito na literatura. Aliás, tivemos cá o autor da designação que foi dada, teve cá em Portugal há bem pouco tempo, no nosso congresso, que é designado de escassez mental e que explica um pouco
uma boa parte dessa relação entre pobreza e problemas ao nível da saúde mental, ou seja, nós não somos capazes de termos, não temos a mesma capacidade de tomar decisões e de boa capacidade de tomar decisões quando estamos numa situação de carência material. E portanto não é porque, como às vezes se diz, as pessoas já não querem, ou não é porque, sei lá, às vezes havia aí um episódio conhecido que era a propósito dos andam a tomar pequenos almoços nos cafés quando não têm dinheiro. Sim. As pessoas tomam decisões também condicionadas por aquilo que é a sua situação ao nível material. Isso tem de facto alterações ao nível da sua capacidade para tomar a decisão ao nível cerebral e portanto há essa relação, sendo que nós sabemos também que os problemas de saúde psicológica também aumentam a probabilidade das pessoas virem a ter problemas económicos. Portanto, essa é uma das situações. Mas há muitos mais fatores. Literacia, dificuldade de acesso aos serviços. É a conjugação desses fatores que nos leva, provavelmente, à situação em que nos encontramos. Deixe-me só colocar-lhe uma questão, antes de passar aqui também ao António. A partir do momento em que ocorreu a pandemia, eu diria que há um antes e um depois, claramente. Antes da pandemia, eu diria que o que não se via fisicamente, praticamente não existia e não tinha relevância, era desconsiderado. Em tese geral, pelo menos. Mas, a partir da pandemia, o que aconteceu foi, não sei se é pelo facto das pessoas terem sido obrigadas, na sua maioria, a ficar em casa, começaram a olhar mais para si e a ter maior consciência da questão da saúde mental. Nós assistimos a vários podcasts sobre o tema. Eu cito um que foi aquele que teve maior impacto, pelo menos nos advogados, que foi o do Observador. Em que, de facto, a entrevista de um colega meu, o Dr. João Vieira de Almeida, teve um impacto tremendo, muito para além da própria profissão. Pelo que eu li, foi dos mais vistos, mais ouvidos e nas redes sociais foi dos que teve maior impacto, porque combateu um pouco aquele estereótipo, que até acabou por referir que também tem influência, que é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, sem problemas financeiros, uma das maiores sociedades de advogados portuguesa, disse, da forma que ele fez, que tinha tido um problema de saúde mental. Na sua opinião, até porque também houve um comercial de uma marca de telemóveis bastante conhecida, também falou do tema, o que é que fez com que de repente o tema já não seja tão tabu, apesar de ainda ser, é óbvio que ainda é, não vou dizer que não é, ainda é um tabu, a pessoa, ainda há quem entenda que ir a um psicólogo é um maluquinho, porque vai ao psicólogo, e há pessoas que até questionam como é que alguém pode liderar o que quer que seja quando até vai ao psicólogo, mas felizmente isso está a esbater-se. O que é que acha que contribuiu para esta mudança, como os ingleses dizem, o awareness, um maior conhecimento, uma maior consciência desta situação? Mais uma vez, há diferentes fatores aqui. E isto é um processo contínuo e por camadas. Porque quando nós dizemos que agora há, de facto, agora há um maior awareness. Agora há um maior awareness. Mas maior awareness significa que nós não passamos dos 0 aos 70 ou aos 80. Claro. Agora, antes da pandemia, nós temos indicadores sobre isso porque medimos os impactos na comunicação social do tema. E, portanto, nós sabíamos como é que estávamos antes da pandemia e como é que estamos agora. E, portanto, sabíamos qual é que era a evolução que já se fazia há uns anos do ponto de vista da abordagem do tema na comunicação social e a que percentagem da população é que chegávamos. Isso nós sabíamos. Portanto, não passámos dos 0 aos 100, mas houve um crescimento exponencial, houve um salto muito grande. Houve uma mediatização. Houve uma maior mediatização e chegámos a um conjunto de pessoas que de antes não chegávamos. Ou seja, a questão não é que não se chegava a ninguém e agora chegou-se a toda a gente, porque também não chegou a toda a gente. A questão é, passou-se a chegar a muito mais gente e o salto foi muito maior. Imagine que nós chegávamos a 20% da população e de repente passámos a chegar a 50% da população. Porque também não vamos ter a ideia que se chegou a muito mais, mas a comunicação passou a chegar, a comunicação sobre estes temas passou a chegar a muito mais gente. Muito mais gente. Depois, quanto à questão do famoso estigma,
Claro que o estigma existe, como existirá sempre, e não só em Portugal, como nos outros países. Porque nós também tendemos sempre a achar que isto é aqui connosco, os outros não é. Mais uma vez, é uma verdade contínua, não é uma coisa segmentada. E, portanto, o que podemos dizer é que, se calhar, nos Estados Unidos, a percentagem da população que tinha algum estigma sobre a situação era menor do que em Portugal. Mas não havia lá e cá havia tudo. Também não é assim. O que nós assistimos aqui foi, em todo o mundo, a pandemia trouxe uma visibilidade muito grande para o tema, toda a gente ficou em contato consigo próprio, toda a gente sofreu na pele de uma forma ou de outra, não sofreu toda a gente o mesmo, mas sofreu toda a gente de uma maneira ou de outra com o que foram as situações de ter que ficar em casa, forçadamente, o medo existente, porque havia medo, como é evidente, naturalmente havia medo, e as pessoas tiveram que todas elas se confrontar e ganhar consciência sobre um conjunto de coisas que não tinham até então. A comunicação social reagiu imediatamente ao que estava a passar, dando muita atenção e dando muito destaque à informação e informação fidedigna sobre o tema. Isso também foi uma coisa muito, muito evidente. E, portanto, ajudou ainda mais a exponenciar. Mas não é a mesma coisa do que dizer que antes isso já não acontecia. Lembro-me nós, em 2019, nós chegamos ao final do ano 2019 e olhámos para aquilo que eram os nossos relatórios de impacto na comunicação social e lembro-me perfeitamente de estar a comentar: isto vai ser difícil bater um ano como este. Isto foi um ano com um impacto tremendo, o salto que nós demos. E, no entanto, não foi nada assim, porque depois a pandemia pulverizou esses recordes. Agora, as pessoas tiveram que estar muito mais em contato com elas próprias, sim. Simultaneamente, a comunicação social amplificou aquilo que se estava a sentir, que se sentia na rua, as dificuldades, e eram em todos os setores. Era por causa da organização do trabalho, era por causa da dimensão pessoal de sofrimento, era por causa das escolas e do que se passava nas escolas, era por causa de situações da própria violência, o receio de o que é que vai acontecer agora às pessoas que os casos que nos iam surgindo, como é que isto agora vai acontecer, a proteção dos menores, como é que vai acontecer agora quando estamos todos fechados e a própria violência doméstica, por exemplo. Isto tornou tudo isto muito mais visível e, portanto, claro que deu aí um grande contributo, mas não deu só em Portugal. No contacto que nós temos com os nossos colegas dos outros países, isso aconteceu em todo o lado. Aconteceu por todo o lado esta grande projeção do tema. E a projeção do tema que se verificou também terá muito a ver com o facto de, na prática, as pessoas ficaram cada vez mais isoladas, mas também mais abertas, ou seja, mais isoladas em termos de presença física, mas mais abertas em termos de redes sociais, porque de repente as pessoas fecham-se em casa, mas se calhar fecham-se em casa e se calhar nunca estiveram tão isoladas dos restantes elementos do agregado como ficaram naquele momento, porque de repente não há nada para fazer, têm que encontrar alguma coisa para fazer. E o que eu percepcionei do ponto de vista da minha observação foi que as pessoas cada vez mais se viraram para um mundo que se abria através das redes. Sim, também. As pessoas ficaram, eu acho que as pessoas estavam ávidas de ter alguma orientação sobre como é que lidavam com aquilo que estavam a sentir naquele momento. Sentir dificuldades nestes vários contextos onde tinham que atuar, e ficaram muito mais abertas a receber informação, seja através das redes sociais, às vezes não de fontes muito fidedignas, outras, felizmente, de fontes fidedignas, através da televisão também, da rádio, dos meios de comunicação tradicionais. Ficaram muito mais disponíveis porque precisavam, estavam ávidas de orientação para reduzirem algumas das sensações de como é que eu lido. O nível de incerteza era tão grande que as pessoas sentiam uma grande necessidade que alguém lhes dissesse algo que lhes fizesse sentir mais controle sobre a situação. E nós sabemos que, se tivermos mais informação que nos permita compreender as coisas, nós sentimos mais em controle e, portanto, a sensação de incerteza reduz. Isso era absolutamente essencial face ao medo existente na altura. Portanto, havia condições, de facto, para que, se fosse veiculada a informação, se ela existisse e se fosse veiculada, pudesse chegar a muito mais gente de uma forma que ao mesmo tempo fosse escutada pelo outro lado.
porque a informação, muitas vezes, a informação já existia em grande medida, já havia uma tentativa de a fazer chegar, nem sempre a comunicação social amplificava da mesma forma e muito menos as pessoas estavam disponíveis para a escutar da mesma forma. Portanto, juntaram-se de repente estas várias dimensões em simultâneo e propiciaram que isto acontecesse. Mas mesmo do ponto de vista do acesso, isso também aconteceu um pouco, porque repare, eu já dizia bastante antes da pandemia, quando falavam na questão do estigma, já dizia isto. O estigma está muito mais dependente da facilidade ou não de acesso aos serviços prestados por profissionais na área da saúde mental do que de outra coisa qualquer. Portanto, é verdade que a literacia, por exemplo, é outra das dimensões que está muito relacionada com o estigma. Mas sempre me pareceu que o maior dos impactos que nós podíamos ter no combate ao estigma era facilitar o acesso. E porquê? Porque hoje em dia, quando nós temos contacto com aquilo que são os jovens adultos que já fizeram o seu percurso todo em escolas onde existiam psicólogos, a forma como uma boa parte destes jovens, comparativamente ao que seria no meu tempo, por exemplo, olham para o que é ir a um psicólogo, não tem nada a ver. Porque houve uma naturalização do contacto com o psicólogo e houve, através do contacto, uma percepção do que é que realmente, o que é que isto significa. E com isso o estigma se foi, ao longo do tempo, diluindo. Portanto, houve uma nova geração que também, a determinado momento, chegados à pandemia, também já tinha outra percepção à partida sobre o que isto era. Depois, o problema está que, para a maior parte da população, o acesso continuava, e ainda continua, a ser muito difícil. Agora está um pouco melhor para uma parte dela, através de seguros de saúde, mas para aqueles que não têm seguros de saúde, que são a maior parte da população, que precisa de um serviço público, ou então não consegue recorrer a nada, para aí a situação ainda está difícil. E estava difícil. Quando, por exemplo, foi criado o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha CNS 24, que apenas foi criado para intervenções muito breves, nomeadamente agudas, mais voltadas até para a ansiedade, e foi naquele momento que foi criado para aquele objetivo, se houvesse um estigma assim tão grande que não tivesse dependente do acesso, dificilmente nós poderíamos ter tido o sucesso de adesão à linha que tivemos. E o sucesso foi tremendo, e aliás, ainda a linha continua a funcionar ainda com uma adesão muito significativa. E depois foi criado um sistema em inglês e o atendimento em inglês tem uma expressão significativa. Isto significa que, de facto, nós temos muito menos estigma hoje em dia do que aquilo que às vezes ainda dizemos que existe. O que não significa que ele não exista. O que não significa que não haja pessoas que ainda tenham muito preconceito, porque é isso que significa o estigma, tenham muito preconceito sobre isso, mas muito desse preconceito penso que deriva cada vez mais de situações em que as pessoas estão muito defensivas, têm mais receio de lidar com os temas que têm que ver com as pessoas, com a dimensão emocional das pessoas, são limitações suas, que muitas vezes acabam por projetar nos outros como limitações de fraqueza e coisas do género, não é? Que depois é traduzido dessa forma, como os outros são fracos, por isso é que têm esses problemas. E claro, os casos, estas pessoas que têm vindo a público com uma naturalidade que espanta muita gente, contar as suas situações de vida, o que passaram, os problemas de saúde mental que podem ter tido. Mas o que eu noto... Isso espanta muito. Sim, mas... Espanta muito estas outras pessoas, não é? Mas o que eu ouço também, não sei se ouves o mesmo, é que algumas das pessoas também me dizem que eu faço isto porque já estou numa posição em que não vou ser prejudicado. Alguns. Outros não. Sim. Temos aí vários casos de pessoas. Eu acho que nesta perspectiva do acesso à saúde mental e da procura dos serviços de saúde mental, e pegando um bocadinho nas palavras do Sr. Bastonário, esta diferença ou este acesso que está mais presente através das seguradoras ou de quem tem acesso às seguradoras, deixa de, e acho que é consensual, deixa de lado uma percentagem muito significativa da população. E este pedido de ajuda, embora seja como diz,
nas novas gerações uma facilidade, porque crescemos até através de outros circuitos que não só a escola, com esta perspectiva de que a saúde mental é importante e não tem que gerar estigma, deixa de lado muitas destas pessoas e uma preocupação que eu tenho manifestado, e não sei se com certeza que o Sr. Bastonário também tem essa presença, a procura dos serviços de saúde mental, nomeadamente os colegas e as colegas psicólogas, tem aumentado significativamente, não é? E a procura da medicação também tem aumentado significativamente, ou tem sido prescrita de uma forma muito alargada. Eu diria que, e voltando aqui uma pergunta também, se me permite, João, para o Sr. Bastonário, o que é que falta fazer na dimensão, e agora pós-pandemia, para melhorar o acesso, principalmente aos jovens, não é? Porque temos uma percentagem significativa da população jovem que viu 2 anos da sua vida ser completamente retirada e que viveram estes processos de ansiedade e todos vivemos de forma diferente. O que é que falta fazer? Ou o que é que, e aqui numa componente que não é abrangida pelos seguros, o que é que, na sua opinião, falta, o que é que cabe ao Estado na prevenção e nos números nesses números também significativos dos valores que estão em causa em termos de prejuízo para a economia, o que é que o Estado deve estar atento, se não for pela preocupação da saúde mental, pelas questões económicas associadas? Sim, há duas ou três coisas que tem que fazer. De facto, é verdade que há um crescimento da procura de profissionais muito grande. Nós fizemos um estudo em setembro de 2021, junto dos nossos colegas, que deu um crescimento de 30%. 30% não é qualquer coisa, não é? Portanto, sim, e foi em setembro de 2021, 30%. Bom, o Estado julgo que terá que assumir uma responsabilidade que já tinha que assumir antes e não assumiu, já há muito tempo que está parado na sua a proatividade nesta matéria, com recursos no Serviço Nacional de Saúde, que hoje em dia são muitíssimo escassos, mas também tem que estimular outras frentes, porque isso não basta. Se nós, agora, no momento em que estamos hoje, pensarmos simplesmente em colocar um número de recursos de tal ordem suficiente para dar resposta àquilo que são os problemas que as pessoas não só sentem hoje, mas àquilo que ainda vai ser a inércia de todos os impactos da pandemia e agora a crise económica subsequente que daqui deriva. Bom, isto é evidente que Portugal não terá capacidade de resposta em tempo útil para isso, por essa via somente, e não teriam a maior parte dos países num curto espaço de tempo. Agora, uma coisa, isto que acabei de dizer não significa que não tenha que ser feito algum esforço em matéria de recursos para o Serviço Nacional de Saúde. Outra frente é a frente do trabalho, como aqui foi dito, da frente das organizações, como aqui foi dito, perde-se muito dinheiro na economia devido aos problemas psicológicos nos locais de trabalho. Acontece que grande parte destes problemas são originados por práticas de gestão, más práticas de gestão. A grande causa destas situações está associada a fatores de risco psicossocial no trabalho que podem ser evitados por via de mudanças nas próprias práticas de gestão, por mudanças na forma como se exerce a liderança nos locais de trabalho. Por exemplo? Nós temos um problema em Portugal que nos tipifica bastante face a outros países. Nós temos tarefas muito rotineiras e associamos essas tarefas muito rotineiras a largas horas de tempo de trabalho quando comparado com outros países. Ora, a carga de trabalho é um fator de risco psicossocial bem estudado. As tarefas rotineiras estão associadas à falta de autonomia, à sensação de falta de autonomia no trabalho. E a falta de autonomia é um dos principais pilares para que as pessoas se sintam motivadas, para que se sintam bem-estar. São tudo dimensões correlacionadas. O que significa que se nós tivermos pessoas cujo único trabalho é um trabalho muito repetitivo e rotineiro,
nós vamos ter pessoas que sentem menos autonomia no seu trabalho, vamos ter pessoas que sentem maior mal-estar no trabalho e que vão produzir menos no trabalho porque se sentem menos motivadas também para isso. É um ciclo. É um ciclo e, portanto, esse é um exemplo muito claro e é um exemplo muito até específico, porque nós distinguimos relativamente a esse tipo de tarefas quando fazemos a comparação com aqueles países que gostamos mais de comparar, nomeadamente a OCDE, nós distinguimos negativamente nessa dimensão, ou seja, aquilo que é a transição para uma economia de maior valor acrescentado em termos das atividades em que os portugueses trabalham, ou seja, trabalho mais qualificado, cada vez mais qualificado, eliminação daquilo que são tarefas que podiam ser perfeitamente automatizadas e, portanto, ajudando as pessoas a transitar do ponto de vista, usando o palavrão em inglês, fazendo o reskilling de muitas destas pessoas, para que possam ter outro tipo de atividades na economia, numa outra economia, com outro tipo de atividade, eventualmente acrescentando mais do ponto de vista criativo do que hoje, que é uma dimensão que ajuda a prevenir algumas destas situações. Essa é uma das coisas. Outra é o reconhecimento que é feito. Nós continuamos a ter, é bom que se diga, que nós continuamos a ter práticas de gestão que ainda nos deixam um bocadinho atrás daquilo que são os patamares que, mais uma vez, nós gostamos sempre de nos comparar com as outras economias. Sim. Nós temos práticas de gestão que ainda deixam muito a desejar nessa comparação. O que não é igual a dizer que não temos muito bons gestores e dos melhores do mundo. Claro que temos. Sim, felizmente. Sim. Mas quando olhamos para a média, ainda estamos muito cá para baixo. Está a falar daquela ideia que ainda existe em Portugal de que o horário de trabalho é indicativo e que as pessoas que estão, por exemplo, das 8 às 8 são aquelas que são recompensadas mesmo que passem parte do tempo sem trabalhar. Essa é uma das coisas que é recompensada. Essa é uma das coisas. Mas outra também é a ideia de que o tempo de trabalho... eu acho que o tempo de trabalho está hipervalorizado, ou seja, está sobrevalorizado. O tempo de trabalho, comparativamente a outras características evidenciadas como a capacidade de organização durante o dia de trabalho para acabar aliás, há culturas organizacionais noutros países que são altamente penalizadoras de sair fora da hora do trabalho que está estipulado. Portanto, até funcionam ao contrário. Claro. E não consta que sejam economias mais fracas que a nossa, bem pelo contrário. Portanto, o que me parece aí, essencialmente, tem que ver com as práticas de Estado. Porque eu digo que pode haver um empurrão do Estado. Pode haver um empurrão relativamente a alguma mensagem que pode ser passada sobre a importância destas dimensões e de valorização. Como é que uma coisa básica, porque é básico, é que as equipas de saúde ocupacional passem a ter também psicólogos, não só médicos e enfermeiros. Mais importante que isso, ainda, diria eu, é a valorização ao nível daquilo que são os diversos estímulos financeiros existentes às organizações, a valorização dos projetos que acautelem mudanças ao nível da cultura organizacional e dos gestores de liderança e que, portanto, evidenciem que são feitas transições nas práticas existentes no local de trabalho relativamente ao cuidado que existe de acautelar que estes chamados riscos psicossociais, que eu tenho aqui 2 ou 3 exemplos, mas são muitos mais, que eles são controlados, ou seja, são monitorizados e há estratégias implementadas permanentemente para os reduzir. E isto não significa estar a colocar nas empresas mais um custo com que as empresas têm que lidar. Eu sei que o país é pródigo em criar taxas, taxinhas e coisas desse género para financiar o seu sistema. Mas não é disso que estamos a falar. O que nós estamos a falar é de estimular as empresas, e não só as empresas, não é só as empresas, as organizações no seu todo, a terem melhores práticas de gestão com as quais vão poupar dinheiro. Não deve haver do que vão ter que fazer e daquilo que vão poupar, vão ganhar em produtividade, o tal valor, repare, e isto já chegou, só para não pensar que isto é discurso de psicólogo, para arranjar trabalho a psicólogos. As escolas de gestão, hoje em dia, as escolas de negócios onde os gestores, os altos quadros, os administradores vão fazer formação, algumas delas já estão a introduzir estas dimensões todas na sua formação e a dizer que isto tem que acontecer. Portanto, isto não é tipo, venho aqui vender um produto que é para a classe poder aproveitar. O que tenho vindo a dizer desde isto tem sido
um trabalho que a Ordem tem feito desde há uns anos, a colocar na opinião pública, por exemplo, este estudo agora, que aponta para este valor dos 5,3 mil milhões de euros de perdas num ano devido a problemas psicológicos nos locais de trabalho, apenas custos indiretos que têm a ver com o absentismo e presentismo. Ou seja, este valor é um valor por baixo, este valor não conta com a rotatividade. Há organizações com rotatividades de 20%. Quanto é que isso custa? Isso é uma brutalidade. Uma brutalidade. Não está calculado neste estudo. Coisas como os custos com baixas mesmo. Sim. O custo, por exemplo, os custos diretos para o Estado, que advêm destas situações, por causa dos problemas de saúde, diretamente. Sim, nada disso está SNS. aqui. Nada disso está aqui. Ou dos seguros, ou o custo dos seguros. Nada disso está aqui contado. Os problemas físicos que advêm daqui. Por exemplo, o problema mais comum no trabalho, em termos de doença, são as lesões musculoesqueléticas. Também está estudado, portanto, não sou eu que estou aqui a dar a minha opinião, está estudado que há uma elevada percentagem das doenças musculoesqueléticas que são de origem psicológica. Não são uma invenção. Ou seja, não é tipo, a pessoa acha que está com uma lesão musculoesquelética. Não é um falso problema. A pessoa sofre da lesão musculoesquelética porque eventualmente teve durante muito tempo sob stress e isso causou-lhe esse problema. Doutor, deixe-me só acrescentar aqui uma coisa que tem a ver com esta questão do absentismo, do presentismo e das alterações que existiram ainda a propósito da pandemia. É comum e é do conhecimento geral que houve muita mudança na vida das pessoas em termos de opções até de carreira. Não é? Este retirar obrigado das pessoas que as levou a pensar sobre elas próprias teve um impacto muito significativo nas opções de carreira. Muitas pessoas deixaram de abandonar as empresas, como disse, esta alta rotatividade. E passaram a trabalhar fora das empresas. Passaram a trabalhar fora, as questões do teletrabalho. Quando confrontadas com as decisões de terem que voltar ao trabalho, muitas delas, uma percentagem que obviamente nós não sabemos, ou eu não sei pelo menos, optaram por até se desvincular e exonerarem-se das funções. Isto remete muito para aquilo que estava a dizer sobre a prática organizacional e de gestão portuguesa. Eu não sei se existe algum estudo comparado entre aquilo que acontece em Portugal, e porque, como refere, esta questão da gestão portuguesa do trabalho e dos líderes, que estamos um bocadinho atrás da média, se isto também explica, ou pode explicar muito, se calhar não tem resposta para me dar, mas... Sim, não tenho uma resposta comparada nos termos que seria interessante termos para responder a essa pergunta. É de facto uma boa matéria para alguém poder estudar de forma comparada, existindo também dados noutros países que permitam fazer essa comparação. Embora nós saibamos que o problema é um problema mais ou menos generalizado. Depois, mais uma vez, a questão é, mas onde é que nós estamos agora na escala, não é? No ranking. Mas o problema é mais ou menos generalizado. Tanto que os números conhecidos também recentemente para o espaço da União Europeia nesta matéria, destas mesmas perdas, são números astronómicos também. Portanto, isto não é uma exclusividade. E nesse sentido... Bom, esse enquadramento até é favorável, não é? Porque isso cria uma pressão coletiva para que tenha que existir transformações. E para que aquilo que são as tendências relativamente à formação de gestores, às atualizações necessárias nessa matéria, venha de todos os lados e venham das grandes organizações de educação na área da gestão. Não é? São essas mesmas organizações que estão hoje em dia a passar novas tendências que colocam o fator humano onde, enfim, já vínhamos a dizer há uns tempos a esta parte, há uns anos, que esse trabalho tinha que ser feito, mas agora de repente já não são só os profissionais da área mais sensíveis à questão, mais conhecedores de investigação que já existia sobre isso, que estão a dizê-lo. De repente, de facto, isso tornou-se uma evidência tremenda. Eu dizia aqui há uns anos atrás que o que os gestores faziam nesta matéria era varrer por baixo do tapete. Os custos estavam lá, fazia-se de conta que não estavam, eles não aparecem lá nas rubricas da contabilidade, faz de conta que eles não existem. Mas eles existiram, sempre existiram. E, portanto, o que nós fizemos quando lançámos o primeiro relatório em 2019 foi basicamente
tornar assim um bocadinho, foi um bocado o rei vai nu, quer dizer, está aqui, isto não é novidade nenhuma, só estamos a tornar visível que, olha, valor em 2019 foi, e na altura estávamos a falar de 3,2, acho eu, 3,2 mil milhões, não é? E até arranjámos uma imagem forte para isso, que era isto são 3 pontos abaixo da gama, para terem ideia quanto é que custou o país por ano, são 3 pontos abaixo da gama, 2019. Não foi com grande surpresa que nós encontramos um valor superior, depois do que se passou durante a pandemia, encontramos um valor superior neste caso. Não, e também é preciso dizer com seriedade, o valor superior não há de vir apenas da questão dos impactos da pandemia na saúde mental. Os valores superiores provavelmente também advêm de uma maior consciência das pessoas sobre a sua situação, o que faz com que isto se torne tudo muito mais visível, porque se nós nem sequer olharmos para os sinais que temos, estas coisas ficam sempre diluídas debaixo do tapete, ficam em problemas físicos, lá está, e nunca vem o facto de isto se tornar tudo mais visível faz com que depois os números associados a isso também cresçam. Mas diga-me o seguinte, as alterações que o António falou são óbvias e todos estamos a verificá-las no dia a dia. Eu gostava de ter aqui uma perspectiva. Primeiro, as doenças que são mais as doenças mentais, os problemas mentais que surgem mais na sociedade portuguesa. Já falou num que era a depressão. E depois, o papel que a instituição Ordem dos Psicólogos pode ter socialmente para enfrentar este problema e ajudar a sociedade a enfrentar este problema. E depois já vamos falar das outras instituições. Sim, o nosso papel, eu acho que o primeiro de todos tem que ser garantir o mais possível que os nossos profissionais, que são cerca de 26 mil hoje em dia, têm as competências necessárias para responder com a maior excelência possível àquilo que os seus clientes procuram. Isso acho que é o primeiro dos papéis. E já não é pouco. Já não é pouco. Depois... Como é que isso faz? Só por curiosidade. Faz por muitas formas combinadas. A formação é a mais conhecida de todas, a formação contínua. A acreditação de formação de outras entidades para que o possam fazer, porque não é a Ordem que vai agora formar tudo e todos, em todas as coisas, não faz sentido nenhum. Existem entidades no mercado para fazer, existem as universidades para fazer, portanto, isso tem que ser estimulado, tem que ser, quanto muito orientado relativamente às áreas de maior necessidade, e portanto, se a Ordem conhece quais são as principais lacunas, porque vai tendo indicadores disso, vai podendo passar a sinalizar isso, trabalhando em redes, construindo redes, como por exemplo construímos com as universidades. Temos hoje em dia uma rede muito bem instalada em que nos permite um contacto muito direto, rápido e de passagem de informação às universidades, de modo a que elas possam adaptar algumas coisas. Isso já hoje em dia começa a acontecer. Depois, orientações sobre boa prática. Produção de orientações, de recomendações em áreas genéricas, depois cada vez mais específicas, de modo a dar não só confiança aos psicólogos de, ok, isto é a melhor prática que eu devo ter nestas matérias, mas também até aos próprios clientes, que vão cada vez mais conhecendo aquilo que devem esperar do profissional. E isso, claro, cria uma exigência superior sobre os profissionais, mas torna também melhor a resposta que deve ser dada. E essa é claramente uma das coisas. Depois a influência sobre as políticas públicas, não é? Que é uma influência que, sendo bem sucedida, tem um impacto com muito maior capilaridade, porque vai chegar a muitíssimo mais gente. E aí nós temos apostado muito, até descentrando-nos das questões mais específicas e pontuais que a profissão está relacionada, para questões mais abrangentes, como as dos desafios societais, e portanto tentando posicionar-nos no contributo direto para as estratégias que o país tem, em matérias que têm que ver com como é que o país se prepara para o combate à pobreza, como é que o país se prepara para o combate à corrupção, como é que o país se prepara para lidar com os desafios do envelhecimento, e nós temos nos posicionado com contributos permanentes em todos os processos de consulta, formais ou não, que têm sido abertos nestas matérias, para trazer o que é que diz a ciência psicológica sobre o que poderia ser o melhor desenho da política pública para dar resposta às necessidades das pessoas, para prevenir
e para fazer evoluir o país nessas várias dimensões. E, portanto, nós temos ido muito para além daquilo que são as matérias mais diretas da intervenção específica que estes ou aqueles psicólogos no contexto educativo, ou no contexto da saúde, ou no contexto da justiça têm, para ir um pouco mais atrás e vamos mesmo às políticas que estão a ser desenhadas nestas grandes áreas, vamos lá ver o que é que podia estar a ser feito quando se está a desenhar esta política, que poderão vir a trazer resultados mais à frente nessa matéria. Por exemplo, uma das coisas que resultou já aqui há uns anos, já resultou agora do trabalho feito há uns anos atrás, foi nós redesenharmos aquilo que era o papel dos psicólogos nas escolas. Esse trabalho foi feito primeiro por nós, depois nós em conjunto com o Ministério da Educação, foi assumido pelo Ministério da Educação e depois foi passado para os psicólogos através de orientações, de mecanismos de formação, para reposicionar os psicólogos no trabalho das escolas, num trabalho mais ao nível do projeto educativo, mais junto à direção das escolas, mais no desenvolvimento das competências socioemocionais, ou seja, mais na promoção, mais na prevenção. Bom, esse trabalho foi feito. Isto continua a ser feito em termos de atualização dos colegas, assim como aconteceu o crescimento de facto dos psicólogos nas escolas, porque aumentou o número muito significativamente. Há 5 ou 6 anos atrás eram 700, agora são 1.700, 1.800. Portanto, tomara nós que na saúde tivesse acontecido a mesma coisa. Não é? Portanto, isso foi um crescimento muito grande. E hoje em dia, por exemplo, o problema que existe relativamente às escolas, dos psicólogos das escolas, porque muitas famílias queixam-se, mas o psicólogo lá não dá conta do recado, os psicólogos que lá existem não dão conta do recado, e há escolas que têm 4, 5 psicólogos, escolas de agrupamentos grandes claro. que têm. A questão é esta: enquanto a escola estiver dedicada a fazer aquilo que devia estar a ser feito no centro de saúde, nunca vai chegar. Claro. Nunca vai chegar. Claro. E nós temos que garantir que essas intervenções que estão a acontecer nas escolas são aquelas para as quais foi desenhado todo o sistema. E, portanto, esse é um trabalho que nós também temos estado a fazer e devemos continuar a fazer. E isso é válido para as outras áreas, é válido para a Justiça, por exemplo. E a Justiça, pegando na Justiça, o que é que uma instituição como a Ordem dos Advogados, por exemplo, nomeadamente o Conselho Regional de Lisboa, pode fazer para contribuir para a melhoria da saúde mental dos seus profissionais, por exemplo? Pode fazer muito, fazendo chegar mais informação credível, fidedigna aos seus profissionais, para começar, às vezes até coisas muito básicas, como aquilo a que devem estar alertas relativamente a si próprios, para começar. Ou seja, fazendo chegar aquilo que já são conteúdos que existem, quase só pequeníssimas adaptações e pouco mais é necessário fazer, mas fazê-los chegar de facto aos profissionais. Fazer com que os seus membros realmente leiam e tentem absorver aquele conteúdo. Porque o primeiro passo de todos é as pessoas ganharem consciência de como é que se sentem e dos sinais de alerta. É o primeiro passo. E depois o segundo passo seria aceitarem aquilo que tomaram contacto, não recusarem, não pode ser comigo, não, de certeza, isto é porque ontem comi qualquer coisa que me fez mal e tal. Não, aceitarem. E depois a seguir, não necessariamente, as pessoas não precisam sempre procurar uma ajuda profissional. Às vezes, se as pessoas detectarem estes aspectos muito cedo, há algumas coisas que nós sabemos que podem ser feitas e que é possível transmitir aos advogados e às outras pessoas, que podem ser feitas, que podem até ser suficientes para aqueles casos. Às vezes são coisas tão básicas comportamentais, quanto... Sim, comportamentais. Não é? Tempos tempo de trabalho, ou dormir as horas de ou desligar. Há pequenas coisas. Há pequenas coisas, de facto. Depende. Agora, também há situações em que as pessoas já passaram a fronteira, ou não têm, ou situações em que as pessoas não passaram a fronteira, mas não têm as competências necessárias para lidarem sozinhos naquele momento. Também é essa questão. É que nem sempre não tem ponto. Às vezes não se tem naquele momento. As circunstâncias de vida. Eu gostava de acrescentar alguma coisa em relação ao que o Dr. Francisco Miranda está a dizer, a propósito da forma que esta sensibilização faz falta para os advogados e para os profissionais em geral, é que muitas vezes nós nos refugiamos do trabalho para lidar com outras situações de sofrimento. Sim, sim. E este alerta de que as questões nós
Nós temos estado aqui a falar muito numa linha já de idade adulta, não é? E muitas vezes os profissionais têm uma história de vida que os leva a adotar determinados comportamentos para fazer face ao seu sofrimento. Certo. Às coisas que às vezes nem identificam como sofrimento. Isso mesmo. Não é? E esta alerta é absolutamente essencial. E a propósito daquilo que estava a dizer do papel do psicólogo nas escolas, este caminho de recuperação do atraso relativamente à gestão e à saúde mental comparativamente com países que têm feito esse percurso com muito mais assertividade, até que ponto é que a psicologia e a ordem dos psicólogos em particular pode acrescentar ainda mais valor do que aquilo que já acrescenta, obviamente, às nossas gerações mais novas, porque me parece que este trabalho é um trabalho geracional, não é este discurso que é importante para os gestores e para os líderes que já são adultos e que já têm mais dificuldade em assimilar diversos conteúdos. Como é que nós, psicólogos, e a ordem dos psicólogos, pode chegar passando esta mensagem de procurem ajuda, a saúde mental é importante, faz parte de um complemento, e isto encaixar nas opções de vida que cada um faz, cada um dos jovens e das crianças. Pois, eu acho que já vão fazendo muito, cada vez mais, quando na relação que têm com os públicos com os quais trabalham, com os clientes com os quais trabalham, vão também começando a adotar esta forma de lidarem em primeira linha com as situações, ou seja, de pensarem que o meu trabalho não é só um trabalho individual, isto falando dos psicólogos e das psicólogas, quer dizer, o meu trabalho não é só um trabalho individual, eu não trabalho só aqui fechado no gabinete, eu tenho um papel importante em passar a informação que chega a mais gente e eu tenho acesso a essa informação, posso disseminá-la junto de pessoas que se calhar passam sempre ao lado, nunca deram atenção a isto, e eu consigo chegar aqui neste meu grupo, nesta minha comunidade, neste meu conselho, eu consigo chegar a... E por isso também nós temos estimulado, enquanto ordem, a realização, fazendo parcerias que vão já a um nível autárquico, o que leva a um esforço bastante grande da nossa parte, porque a capilaridade necessária para que nós que fazer isso e, portanto, nós conseguirmos estar a gerir depois parcerias com 300 e tal municípios é difícil. Nós não chegamos aos 300 e tal municípios, nem de perto nem de longe, mas chegamos a umas dezenas largas. Ou com quais já temos acordos, nomeadamente para a promoção da literacia em saúde mental. E, portanto, fazendo das autarquias nossos parceiros nessa matéria. Por isso é que eu dizia há pouco, relativamente à ordem dos advogados... Mas acha que o papel da ordem é um papel que poderá essencialmente ser um papel de contribuir para a tal literacia, ou há algo mais que se possa também tentar fazer na ordem? Na sua opinião, naturalmente. Sim, claro. Bom, eu acho que a questão da literacia é importante, mas não esgota tudo. Como disse há pouco, a questão das políticas públicas, na verdade, é talvez das áreas onde o impacto possa ser, de facto, maior, que é a influência direta sobre a tomada de decisão do decisor político, quando decide dar prioridade a esta ou àquela área, ou decide investir mais em profissionais destas áreas ou não, quando decide fazer as coisas de outro modo. Isso é válido tanto na política pública no geral, como é válido para as organizações, quando nós estamos a passar às organizações no geral. Que, atenção, que vocês estão a perder este dinheiro. Não é? Atenção, quando fazemos um relatório que fizemos e o disseminamos, e chamamos a atenção para isto, o que estamos a fazer é tentar contribuir para que muitas organizações, a partir daí, façam um exercício de mudança daquilo que são as suas práticas de gestão. E, portanto, isso é mais do que literacia. Isso é já um contributo de ordem diferente para a mudança da forma como se faz as coisas no dia a dia. E, portanto, eu diria que, primeiro, pilar os profissionais, os psicólogos, cada vez mais capacitados para darem respostas a estas coisas. E em áreas diferentes. Porque a questão também é, e eu volto a acentuar isto, a saída do gabinete e o aplicarem a ciência psicológica noutras dimensões, onde ela é necessária, onde existe investigação a demonstrar a sua efetividade e onde ainda não existe, por razões que são tanto internas, ou seja, da própria profissão, como externas, no sentido que a sociedade ainda não tem, isso não é algo que está assimilado, não tem essa prática de ir buscar esse conhecimento. E, portanto, nós aí temos que fazer esse trabalho nessa dupla frente. Por exemplo disso, nós somos, a Ordem é parceira atualmente, e a sociedade no geral desconhece isso,
só quem está mais ligado à área é que sabe, nós somos parceiros do Centro Nacional de Cibersegurança. E a razão de ser disso é que o Centro Nacional de Cibersegurança sabe, como nós sabemos, que o fator menos controlado e o fator que hoje em dia mais impacto tem e faz a diferença em matéria de cibersegurança é o fator comportamental. Claro. E, portanto, agora, nós precisamos de, enquanto ordem, conseguir não só ter este contributo, que é um contributo direto junto do Centro Nacional de Cibersegurança, mas é também nós conseguirmos que haja mais psicólogos que estejam preparados para fazer eles próprios intervenções nesta matéria. A cibersegurança tem várias componentes, não é? Uma delas, com grande peso, reconhecidamente por quem trabalha mais na área, é esta dimensão comportamental. E, quer dizer, e alguém vai ter que trabalhar isto. Os psicólogos seriam, à partida, os que estariam melhor preparados para o fazer, porque pela própria definição da sua ciência, mas é preciso que o assumam. E, portanto, nós temos um papel aí, que é trabalhando com as universidades, trabalhando com os profissionais e trabalhando com o mercado e com as entidades responsáveis por políticas nesta matéria, no fundo, fechar este circuito, não é? E colocar os profissionais ao serviço de onde eles são mais necessários, incluindo aí áreas que são emergentes. Claro. E esta claramente é um exemplo de uma área emergente, as áreas ligadas à tecnologia. Nós trouxemos cá no nosso congresso uma psicóloga que é ainda atualmente responsável, é uma das diretoras a nível mundial da Microsoft para a área da ética aplicada à inteligência artificial. Portanto, eu buscava o exemplo dela, porque existem muitos psicólogos que trabalham, tanto na Google como na Microsoft, em aplicações tecnológicas, User Interface Experience, por exemplo. Nós temos que ser capazes, enquanto ordem, de disseminar também informação para dentro, que garanta que os profissionais, que há um conjunto de profissionais que também se vão dedicando mais às intervenções nestas matérias. Isso é altamente transformador e preventivo, porque nós sabemos quais são os impactos que algumas destas tecnologias terão em várias dimensões, ou seja, não é só na questão da adaptação do mercado de trabalho e que as pessoas vão ter que fazer. Por exemplo, quando se fala muito de competências para o futuro do trabalho, a primeira coisa que vem à cabeça de toda a gente é a tecnologia. São as competências ligadas à tecnologia. No entanto, quando se vai ver os relatórios das principais consultoras que lançam cá para fora todos os anos as tendências das competências mais procuradas, nós vemos que perto de metade das competências mais procuradas são competências socioemocionais ou competências transversais. Tal inteligência emocional e tudo isso. Portanto, e se nós relacionarmos a necessidade, a capacidade que tem que haver de adaptação face à transformação digital, a transição digital é basicamente uma questão que depende muitíssimo da adaptação das pessoas à tecnologia. E a adaptação das pessoas são outras competências, não são competências tecnológicas. Claro. E, portanto, esquecemos muito rapidamente, porque há um fascínio com a solução rápida que a tecnologia nos pode trazer. Eu também tenho esse fascínio. Eu também experimento o ChatGPT. Agora, não confundamos depois com panaceias que resolvem tudo. Ou por si só. E, portanto, são instrumentos muito importantes. Por exemplo, eu julgo que nós, ordem, temos um papel muito importante em permitir que os psicólogos acompanhem este processo de transição digital e façam parte do processo de transição digital. Claro. Uma das coisas que nós somos neste momento, nós somos ordem somos a ordem que está a fazer um projeto piloto para as competências digitais das profissões liberais. E, portanto, estamos com o Encode a trabalhar em algo que, se correr bem, poderá depois ser colocado à disposição das outras profissões liberais, das outras ordens, para o processo de transformação digital, de transição digital e das competências digitais dos seus profissionais. O que nós defendemos é que nós devemos estar muito em cima disto e devemos incorporar a tecnologia o mais possível nos nossos próprios processos de trabalho. Porque nós não estamos não existe a possibilidade de escolher entre eu vou usar a tecnologia ou eu não vou usar a tecnologia. A questão é, se eu vou simplesmente deixar-me ultrapassar pela tecnologia e daqui a pouco não
estou obsoleto na forma como lido com a tecnologia, ou eu vou incorporar desde já a tecnologia, vou fazer dela um instrumento e, portanto, é simplesmente isso. Eu vou fazer dela um instrumento. Eu controlo a situação. E isso exige que, desde já, os profissionais estejam atentos ao que está a acontecer e não rejeitem a tecnologia porque a tecnologia então não quer. Eu e a tecnologia não nos damos bem. Isso é um desafio grande que a profissão tem pela frente, como as outras profissões têm. Não é? Sim, há profissões que provavelmente têm por outras razões. Nós não estamos dentro daquele leque das profissões que se prevêem que mais rapidamente possam sofrer diretamente por substituição, por exemplo, de um conjunto de coisas que fazem, mas os impactos da tecnologia convocam os psicólogos em muitas esferas, seja do ponto de vista mais da saúde, seja do ponto de vista do apoio às adaptações necessárias, seja para incorporarem no seu próprio processo. Intervenção à distância. Era uma coisa que era quase tabu dentro da profissão. Bem, veio a pandemia e acabou-se o tabu, não é? Quer dizer, não deixou de haver tabu com a intervenção à distância, não é? Nós temos hoje aplicações utilizando realidade virtual para as fobias, por exemplo, que em alguns países já se vão disseminando. Nós aqui não estamos a ter grande cobertura disso, isso é algo que temos que fazer mais, por isso. E isso exige disponibilidade da tecnologia e na língua portuguesa disto para funcionar, e, portanto, mas implica que exista mercado, implica que os profissionais estejam em condições de saber o que é que vão fazer com aquilo e como é que vão retirar o devido rendimento dessa tecnologia, ou então nunca se vai conseguir dar esse passo. Portanto, nós estamos a fazer uma coisa, por exemplo, que é a introdução nos anos profissionais júnior de realidade virtual no treino de dilemas éticos. Ou seja, os novos psicólogos vão todos passar por um processo em que estão em treino e, em vez de estarem a resolver em papel e lápis, digamos assim, um dilema ético e em discussão, simplesmente vão, para além de fazerem isso, vão também experimentar, por exemplo, um setting simulado em ambiente virtual, em que têm à frente um avatar e onde, nessa réplica, são confrontados com os dilemas. É um 2 em 1. A questão não tem que ver só com o treino do dilema ético em si. A questão está em habituar às competências digitais e à utilização desta tecnologia e tornar isto mais natural. E, portanto, este é o caminho que eu acho que nós também podemos ajudar a fazer. No fundo, sumariando o que disse, e que é sumariável também para os advogados, primeiro, claramente, trabalhar na literacia em matéria de saúde mental, tentar, no fundo, distribuir essa informação de forma generalizada por todos os associados da Ordem dos Advogados. Segundo ponto, auxiliar os advogados na sua adaptação digital, na sua transição digital, utilizando naturalmente os meios à disposição da Ordem, e depois também muita formação na área e combinando o direito com a psicologia. Sim, eu acho que aí essas combinações são sempre importantes, nem que seja porque o sistema de justiça assim o exige cada vez mais. Portanto, eu acho que essa aliança entre psicólogos e advogados, e não só advogados, mas agora estamos aqui a falar de advogados, ela é cada vez mais beneficiária de um maior entrosamento entre as partes, que isso implica o conhecimento mútuo de linguagens, como em tudo, implica conhecimento mútuo de linguagem. Portanto, os psicólogos têm que conhecer, se querem trabalhar cada vez mais nas interligações com os porteiros de justiça, têm que conhecer cada vez mais e melhor as linguagens da justiça. Claro. Não têm que ser advogados, mas têm que conhecer melhor as linguagens da justiça. E o mesmo acontece aos advogados, que também é conveniente que conheçam cada vez melhor alguns aspectos da linguagem da psicologia, o que também não significa que têm que tirar licenciaturas em psicologia ou serem psicólogos. Agora, esse conhecimento mútuo é muito importante para mais facilmente poderem trabalhar em conjunto, assim como será importante que isso aconteça ao nível dos juízes e de outros magistrados, conheçam muito mais, tenham muito mais literacia em psicologia. No fundo, não tenho dúvidas nenhumas que isso é importantíssimo nos dias de hoje que aconteça. Porque afinal estamos a falar de intervenção com pessoas. Estamos a falar e a empatia é fundamental. O direito relaciona-se com as pessoas e a psicologia com as pessoas. Isto é trabalhar sobre uma mesma matéria-prima que precisa dos nossos cuidados. Absolutamente. E que muitas vezes os cuidados são negligenciados ou são piorados precisamente por essa dificuldade no entendimento das variadas
facetas do ser humano. Sim, não é? sim. São áreas muito Sim. complementares e que são absolutamente essenciais. Aliás, não tenho grandes dúvidas que uma das coisas que tem que ser feita para a melhoria de todo o funcionamento do sistema de justiça é que este cruzamento seja muitíssimo mais intensificado. Muitíssimo mais intensificado. Entre todos os agentes. Entre todos os agentes. Acho que isto tem que ser muito mais intensificado. E, portanto, implica um esforço de todas as partes. Por exemplo, no que nos diz respeito a nós, a Ordem dos Psicólogos, implica melhorar muito aquilo que são as competências que os psicólogos têm precisamente para se movimentarem no sistema de justiça e para, mesmo às vezes até do ponto de vista daquilo que são as suas práticas, terem um conjunto de cuidados no funcionamento neste contexto que são altamente preventivos relativamente a mais litigância depois crescida, etc. E, portanto, isso parece-me absolutamente essencial. Algumas das decisões judiciais que não são compreensíveis por todos têm muito a ver também com a falta de empatia de quem as toma. É claramente. Sim, isto também há de ser um fator, como é evidente. Eu acho que, além da empatia, mesmo por vezes o desconhecimento daquilo do funcionamento até do comportamento humano. Sim, acho que há um... Sim, parece que há. haver um Não, claro estas claro coisas, quando se fala de que a vítima não... Porque é que não reagiu, porque é que não tomou uma determinada decisão quando à vista do senso comum era mais racional fugir ou ter lutado. Sim. Isto revela claramente um desconhecimento do funcionamento do cérebro. Sim. Um desconhecimento básico, não é preciso Certo. aprofundar. E isso, aliás, podia-se generalizar aqui quando nós estamos a falar um bocadinho das organizações. Quer dizer, as lideranças também têm um desconhecimento muito grande sobre alguns destes aspectos básicos que é muito importante que saibam melhor. Porque a ideia de que é tudo racional, ou que na gestão, por exemplo, as decisões que se tomam são muito racionais, é uma ideia que ela própria prejudica muitíssimo uma boa gestão. Para já, porque é ignorar os erros que se cometem precisamente porque ela não é racional. Claro. Ela não é totalmente racional. E quando eu estou a falar não é totalmente racional, é quando há uma tomada de decisão num aspecto que tem uma ponderação que ela própria, por natureza, é racional de facto. O problema é que é ignorar que nós temos enviesamentos e que esses enviesamentos são muitas vezes altamente influenciados por dimensões emocionais. E não conhecer isso é estarmos a correr um risco ainda maior do que nós, quando conhecemos, que também cometemos os mesmos erros, também temos os mesmos enviesamentos, mas pronto, pelo menos podemos reduzir um pouco essa dimensão e ganhar mais consciência rapidamente. Agora, falta aí muita literacia, de facto. Falta muito trabalho. Bem, eu por mim Sim. agradeço, Sr. Bastonário, a sua Obrigado. presença e damos por concluído aqui o nosso podcast de hoje sobre saúde mental com o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito obrigado, até uma próxima.